Nesse vídeo eu vou te mostrar os 9 perfis de pacientes que você atende com base nas 9 personalidades humanas, principalmente se você é médico ou dentista. Então, fica aqui comigo nesse vídeo. A propósito, eu sou Rafa Medeiros, criador do mecanismo de influência chamado Influência Máxima. Já são mais de 2.000 clientes e centenas de clientes de mentoria dessa área, gerando aproximadamente 52 milhões de aumento de faturamento. A primeira coisa que você deve entender é que existe então a sabedoria milenar à prova do tempo que remonta a aproximadamente 4.500 anos. Vale lembrar que não dá para dizer que ela foi criada e sim que ela foi encontrada. E a partir dela, encontrado por George Ivanovich Gurdjieff, dentro de um processo de busca para aquele que acreditava, sendo ele um buscador da verdade, que haveria então um mapa da psique desenhado ou utilizado por uma grande civilização, por algum tipo de povos, tribos, e ele foi em busca desse processo. Acabou encontrando lá no Oriente, não se sabe ao certo se é a Turquia ou se é Afeganistão, e trouxe essa sabedoria milenária aqui para o Ocidente, onde por volta de 1940, 1960, dois outros grandes nomes como Carichazo e também Cláudio Naranjo conseguiram ajustar todo um sistema de 9 personalidades humanas que vai ilustrar muito bem a leitura comportamental do teu paciente, onde você possui uma personalidade predominante que guia decisões inconscientes dentro de um padrão invisível, tornando você e me tornando muito mais previsível do que nós achamos ser. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, a primeira personalidade dentre as 9, ela vai trabalhar essencialmente um processo ligado ao perfeccionismo. Então ele é o tipo de paciente que para ele não tem meio termo. Basicamente, se você falar coisa do tipo, olha, o seu tratamento, seu João, ali por torno de 10, 15 dias a gente vai voltar, isso é uma comunicação que não conecta com ele. É 10 ou é 15? Então ele tem uma comunicação mais literal. Ele tem também um padrão mais professoral, já que ele busca o perfeccionismo, encontra erro com facilidade, gosta de corrigir os outros, ele entra muito nessa comunicação professoral, o que faz com que ele eventualmente até te corrija, que ele organize objetos na mesa, que ele pergunte se aquele quadro não está meio torto, que ele vá e fale sobre algum erro do orçamento, falta de uma vírgula no contrato. Para ele, todo detalhe conta. Por exemplo, se você falar, olha, sua consulta será às 13 horas e atender ele 13 horas e 10 minutos, ele entra no modo julgador dele para você. Aí esse profissional já não serve, porque se ele não cuida nem do horário dele, como é que ele vai cuidar de mim então? Então, essa personalidade exige um cuidado aos detalhes e, obviamente, quando você identifica este padrão comportamental, você já evita falas do tipo, olha, você vai precisar de nota fiscal, seu João? Pensa no que ele vai pensar. Ele pautado em regras, sendo um seguidor de regras. Para ele é assim, ó, meus amigos, regras são regras. Se você fura com isso, esquece que já não tá legal, você já não serviu para ele. Então tudo tem que ser quadradinho, ajustadinho dentro de um processo. Bom, aí vem o perfil número 2, é o C2 que nós conhecemos, que é o código da doação. Basicamente ele vai entrar no modo onde para ele tem um grande medo da rejeição e uma busca incessante por aceitação. Então entenda o modus operandi dele para você entrar na cabecinha dele. Ele é aquele paciente que vai chegar para você e naturalmente ele vai falar assim, nossa doutor, eu gostei tanto do último aniversário que você postou do seu filho, estava tudo tão lindo. Você fala, caramba, essa pessoa me conhece. Eu vi lá no Instagram que você viajou para Bariloche, que você foi para as Ilhas Maldivas. E aí você fala, caramba, ele está estreitando o relacionamento antes da gente falar sobre o problema dele. Então, essa personalidade inconscientemente busca a aceitação. Todos eles, claro, dentro da nossa mentoria Influência Máxima, nós nos aprofundamos profundamente dentro de cada mapa da psique. E você vai entender lá que dentro do processo de infância existem alguns transtornos mentais que geram essa sensação de busca oposta. Por exemplo, esse transtorno mental do C2 é um transtorno muito ligado ao transtorno da rejeição. E, obviamente, a criancinha percebida como rejeitada vai querer buscar agora, através da fixação mental, que é outro ingrediente do mapa da psique, vai querer buscar agora, conscientemente ou inconscientemente, a aceitação. Por isso, mesmo sendo uma consulta para fazer um preenchimento facial, mesmo sendo uma consulta para cirurgia plástica, ele vai priorizar relacionamento. Você vai identificar ele quando você falar, e aí, me fala, o que está te incomodando? Ele fala assim, olha doutora, posso contar uma história aqui antes, só para contextualizar um pouquinho? Então aqui você já vai sentir um pouco que ele está buscando se aproximar de você.
E se você não entende isso, você pode falhar miseravelmente aqui e nesse momento ele perceber, nossa, o doutor me rejeitou, logo ele não é para mim. Aí você perde a consulta por um detalhe. Lembrando, todo o nosso mecanismo de influência é pautado nas 9 personalidades humanas em 3 Cs: conexão, condução e conversão. E toda ela é desenhada dentro da base da psicologia do consumo para que a decisão fique sempre com o paciente, para que você não bote pressão, não force a barra e, obviamente, faça uma condução estratégica, mas sem parecer ser um vendedor. E quando você entende a personalidade dele, claro, fica muito mais fácil entender o que ele quer. Algumas querem a consulta para ontem, outras querem a consulta mais detalhada, outros querem a consulta pautada em provas, e tudo isso facilita demais o acesso que você vai ter a eles. Inclusive, tudo isso eu vou publicar no meu livro em agosto, meados de julho ou agosto, para você, que você vai adorar, inclusive, ter certeza, se você é dessa área. Bom, a personalidade C3, ela é pautada e orientada pela vaidade. E a vaidade prevê que eu preciso ser o melhor, que é uma das crenças primárias dessa personalidade. Tudo para ele meio que vira uma competição, então não estranhe se durante a consulta ele entender que está competindo com alguém, ele entender que existe uma competição até contigo, ele entender que, assim, para ele vale muito exclusividade, premium, Platinum, Black, sabe? Tudo isso que gera diferenciação para ele tende a ser bom. É um argumento bom de oferta e, claro, ele tende a gostar desse processo. Agora, vamos lá. Quando você não entende claramente quem você está conduzindo, normalmente você costuma tratar todo mundo igual. Isso é um erro, assim, que você paga caríssimo por isso. E à medida que você entende que este que está na tua frente usa muito o pronome eu, ele é um cara bem caricato, ele é um cara vaidoso, cabelo, pele, unhas, mulheres, paleta de cores, bolsa de marca, Rolex, chave do Porsche na mesa, você já percebe que a vaidade predomina na decisão de compra dele. E a vaidade nasce sempre quando existe uma plateia. Afinal de contas, de que adianta você ser alguém extremamente bonito, elegante, se você não tem então alguém para te ver? Você não ativa a vaidade assim. Então, boas argumentações de oferta nascem a partir desse entendimento. O C4, ele já vem de um lugar onde ele é o mais sensível de todos. E aqui, basicamente, ele vai buscar uma diferenciação da grande massa. Ele vai buscar a identidade dele de uma forma única. Ele, sendo o mais sensível de todos, vai perceber que ele não quer seguir modinha, ele não quer o que todo mundo está fazendo, ele quer algo exclusivo, personalizado para ele. Então, ele tem um senso de estética aguçado, ele tem um nível de sensibilidade profundo para a beleza, para a arte, para a natureza, e ele tem um chamado assim para o mundo, né? No Enneagrama espiritual, ele é chamado da beleza de Deus. E dentro dessa jornada ele não quer nada que coloque ele numa caixinha, num enlatado, num protocolo que eu vendo para todo mundo. Tipo, se você falar, olha, esse protocolo é o que eu mais vendo aqui na cidade, você acabou de fazer com que ele desconecte completamente de você. Ele quer algo único e a partir desta unicidade, aí sim, ele decide em avançar ou não com você. Lembrando que ele é bem estável emocionalmente em alguns casos e dependendo do nível de consciência dele, isso pode ser regularizado. O próximo personalidade, o C5, ele está conectado agora aos mentais. E agora, sendo um mental, ele é o mais mental de todos. Basicamente, ele busca um processo de privacidade muito forte. Por isso que às vezes eu vejo os alunos falando, eu entrei num treinamento de encantamento do cliente, me falaram para perguntar o nome do filho. Tá legal, pode perguntar, é legal, é ok. Só que perguntar isso para um C5, você quebra uma regra muito preciosa para ele, que é a regra da privacidade. Então, cuidado, eu costumo dizer para os meus alunos que vocês são muito inteligentes, mas às vezes não colocam filtros no aprendizado novo onde vocês não dominam. Filtre, vai caber para você? Isso vai, então você faz. Não vai, questionando-se, aí você não implementa. Então, o C5 ele é aquele paciente que ele vai falar pouco, ele vai ouvir muito, vai responder as perguntas de anamnese num tom bem monossilábico, vai falar para dentro e falar baixo. Basicamente, ele tem um padrão bem em busca da privacidade. Ele vai ouvir você para depois fazer perguntas bem elaboradas no final. Pode te colocar em xeque, já que ele busca sabedoria e profundidade. Pode te colocar em xeque em algum momento da consulta para saber, será que realmente você entende, você manja do que você está falando? Ele vai querer saber se tem algum artigo publicado, algum livro que ele possa se embasar. Então é alguém que busca muito a luz da razão, o processo analítico para tomar decisão. Então ele não cai nesse jogo de impulso, de puxa, empurra, de gatilho, de olha só tem uma vaga, não conecta, porque ele é muito centrado, sabe bem o que quer. E lembre que o pecado capital, todos têm um pecado, vício emocional, né, conhecido assim na literatura, é a avareza. Então imagina como é que você vai vender para esse cara que está ali buscando a avareza e privacidade. Bom, o C6 é o mais inseguro de todos, é aquele paciente desconfiado.
Ele entra dentro da tua consulta desconfiando de tudo e de todos. É um padrão, é um mecanismo de defesa. Ele acredita, através da projeção mental dele, que se ele antecipar o que pode dar errado, ele vai estar num ambiente seguro. Então imagina você tendo esse dispositivo mental instalado aí no teu prompt, instalado no teu software, que é a nossa personalidade, e aí tudo dentro está jogando para o futuro e do que futuro que pode dar errado. Você concorda que na hora do que se apresenta o diagnóstico para ele, apresenta os próximos passos, esse mecanismo ativado é um baita filtro para ele não comprar? Então ele vai ter muita dúvida, vai ter insegurança, vai questionar se serve para ele, vai questionar se está no contrato ou se não está, vai questionar se realmente aquilo vai... Tudo isso é um processo padrão de busca inconsciente, que vai fazer ele buscar naturalmente aquilo que ele não vê no mundo de forma natural, que é a segurança palpável. Então prova social com ele funciona bem, inclusive, ele sente, né, um pouco mais atraído em fechar ali com você. O C7 agora ele é o completo oposto, ele tem também o mecanismo, ele é dos mentais também, 5, 6 e 7 são mentais, ele joga, né, o processo, sempre a projeção para o futuro. Nessa projeção para o futuro, que vale para ele literalmente agora é fazer o quê? É fazer com que lá seja um lugar prazeroso. Então o vício emocional dele é a gula. É a gula do quê? De comida? Não, é gula por sensações, busca de experiências. Então ele quer buscar o que é legal, o que é fácil, o que é divertido. Portanto, quando você tem alguém assim, ele inclusive tem um padrão de falar rápido, ele tem um padrão de abrir várias telas mentais na cabeça dele, tem um padrão até de interromper a fala enquanto o outro está falando, ele tem assim raiva de lentidão ou de consultas chatas, onde às vezes você está lá explicando todo o processo, imagina que você é um nutrólogo, está lá na hora do exame explicando todos os exames alterados, e cara, ele vai desconectar miseravelmente, porque ele vai querer fugir dessa sala, porque é quase que uma prisão isso para ele. Então, detalhes como esse fazem você se perder na hora da condução, perder mérito e perder valor, obviamente, na mente do teu paciente, que vai olhar para você e falar, tá, legal, mas tá muito chato, legal, mas eu desconectei, legal, mas eu preciso jogar o lixo lá de casa, eu tenho que ir embora. E tudo isso tem que estar ligado a um contexto. E quando você entende a palavra contexto e a palavra coesão, você começa a entender como o mundo é captado através dos canais sensoriais, roda-se um processo, através do input, um processo mental, que é a personalidade, e nós evolvemos com uma reação. E quando você entende que contexto e coesão são fundamentais nos moldes de percepção de valor do teu paciente, tudo tende a ficar diferente. Por isso que eu costumo dizer para meus alunos, se você não tem uma formação nessa área, você não domina uma metodologia pautada nas 9 personalidades humanas, com toda certeza o mercado cada vez mais sofisticado, através da brecha, das 32 brechas, a brecha da personalização extrema, você tende a ficar para trás, porque as pessoas vão cada vez mais buscar aquilo que tem valor percebido, não só no Instagram. No Instagram é fácil você botar alguém com valor percebido, autoridade inquestionável, alguém hypado. Isso é fácil porque lá se edita tudo. Mas e aqui? Será que você está falando a língua do teu paciente? Será que ele está entendendo com clareza, com base do jeito que ele gosta de ser entendido? Será que você está realmente utilizando aquilo que é claro e gera desejo dele de avançar? Ou você está fazendo o oposto? Não dominar isso é sinal óbvio que você está jogando contra o teu crescimento. Vamos falar do C8 agora, que é uma personalidade instintiva, tem um princípio básico de dominação, é tida como código do poder, busca o poder a qualquer custo, vício emocional é a luxúria, então ele está sempre em busca do aumento, da intensidade, do prazer, do controle e do poder exercido sobre os demais. Na consulta, você percebe ele, muitas vezes ele fala mais alto, assim, e aí, doutor, tá, tudo bem? Logo, tá, e aí, quanto vai ficar esse negócio? Dá para ir direto no preço? Então ele te interrompe muitas vezes, ele tem um sistema mais rústico, ele traz com clareza para o mundo uma objetividade. Inclusive, ele faz isso com as pessoas, objetificando as pessoas, inclusive. E é dentro desse cenário que, se você não demonstra poder e autoridade na consulta, ele faz o que quer de você, inclusive, às vezes ele vai recomendar para si mesmo que ele não precisa de um protocolo com acompanhamento lá de emagrecimento, que ele precisa só da receita do Monjaro. Se você não tem firmeza, você acaba receitando um Monjaro para ele. E às vezes, para parecer ético, parecer gentil, sabe-se lá o quê, muitos alunos acabam permitindo que os pacientes façam o que querem com eles. E eles perdem o dom que Deus deu para eles de conduzir o paciente para a melhor decisão. Se o paciente quisesse o que fosse o melhor para ele teria cursado então medicina. E obviamente ele precisa de alguém firme, que entenda, compreenda e conduza ele com clareza para os próximos passos. E essa personalidade tem esse tom mais agressivo e principalmente de confronto.
Já o C9, a última das personalidades, ele tem uma conexão com o universo assim diferente, ele é aquele cara mais de boa, aquele cara mais da paz, inclusive o vício emocional dele é a preguiça, mas é muito mais fácil entender a preguiça pela indolência, né? O desejo de não sentir, é mais ou menos o que ele busca da vida. O que você quer da vida, fulano? Cara, eu não quero nada, eu quero ficar de boa, se eu estiver de boa tá bom. Basicamente é o que ele mais deseja, é o que ele busca inconscientemente e é aquele paciente que você fala, e aí, o que está te incomodando? Doutor, incomodando mesmo nada. Certo, então deixa eu entender, o que te trouxe aqui, enfim, qual é o motivo, qual é a sua queixa? Não, é mais minha esposa mesmo que ela reclamando, então eu decidi vir aqui. Então quando você vê isso na prática, você vê que nitidamente o que ele tem? Ele tem uma predisposição a se fundir com um padrão e vontade alheio. Então por si mesmo, eu vou ficar de boa aqui, eu tô tranquilo, porque o padrão dele é assim, ele é aquele que quer passividade e de forma pacífica, então ele se torna passivo frente às situações, incluindo problemas. Então você concorda comigo que um paciente procura porque ele tem um grande problema ou um grande desejo, e as duas coisas caminham juntas? Quando isso acontece, você vê que ele ignora o problema, esse é um padrão mental dele. O problema existe, ele cria um mecanismo de ignorar o problema, meio que esperando que o problema se resolva sozinho, até que vira insuportável que na vida dele ele tenha que agir. Normalmente não é isso, o que acontece num padrão clínico é alguém que vê o problema por ele e faz com que ele vá até a consulta ali para você. E basicamente assim, nós fechamos as 9 personalidades humanas, compreendendo um universo de uma brecha esquecida por muitos profissionais do mercado, que é olhar o outro indivíduo através de um olhar mais profundo, sabendo que do outro lado tem uma alma que habita um corpo, esse corpo provavelmente sofre alguma disfunção, uma dor, algum processo que não está nada legal para o indivíduo, e sabendo ter esse nível de acesso mais profundo, conectando realmente com a alma, com aquilo que vai além da personalidade, você consegue conduzir e humanizar a tua consulta num nível bem interessante, profundo e, claro, mega humanizado, que é o grande propósito do nosso instituto. Fazer com que profissionais da saúde olhem para os seus pacientes e quando o médico olha para o paciente, ele enxerga o problema do paciente. Agora, quando o ser humano olha para outro ser humano, a gente consegue enxergar até mesmo a alma do outro. E vendo é um processo emocional, para não dizer um processo espiritual. Quanto mais verdade você carrega, mais os de verdade você atrai. E é isso que nós acreditamos aqui. Se você tem interesse em saber mais como alavancar o teu faturamento de maneira humanizada, conectada e, claro, respeitando a autonomia do teu paciente, utilizando essa metodologia pautada nas 9 personalidades, clica nesse link aqui que eu preparei um treinamento de 3 horas ao vivo comigo, onde eu vou te mostrar exatamente como plugar tudo isso na tua consulta ou na tua avaliação já nos próximos minutos pós essa aula. Agora é um treinamento de 3 horas ao vivo comigo, você vai poder fazer qualquer pergunta para mim ao vivo. Se você gostou, clique aqui que eu espero você lá. Beijo no coração, fique com Deus e fui.